Bom dia, meu nome é Diego Peterman e eu vou falar um pouquinho sobre mecanismos combinados. Então, antes da gente falar dos mecanismos combinados, a gente precisa entender um pouquinho sobre as coisas básicas que acontecem dentro do sistema. Por exemplo, o fluido, que é o que atua, uma coisa que está no sistema. É uma substância que não possui forma própria, logo ela assume a forma do recipiente que a contém. Então, quer dizer isso, pode ser o ar, pode ser uma água, por exemplo, dentro de um copo ela vai ficar da forma do copo, então a água seria um fluido. E se ela estiver em repouso, ela não resiste à tensão de cisalhamento, ou seja, ela se deforma continuamente. E o calor, o que seria o calor? Ele é energia em trânsito, Então, ele determina a troca de energia térmica entre dois ou mais corpos até que se atinja o equilíbrio térmico, que seria quando dois corpos, por exemplo, um sistema de dois corpos, quando os dois estão na mesma temperatura, então não pode estar mais frio ou mais quente que o outro. Aqui é um tipo de mecanismo combinado, só para a gente ter uma ideia do quais transferências que ocorrem, quais existem, que seria a radiação, por parte do fogo, a condução, que o calor aqui da base da panela acaba vindo aqui para o cabo por condução, e a convecção aqui pelo vapor. Então a gente vai entender um pouquinho sobre cada mecanismo de transferência. Então, começando pela condução, ela é transmitida por corpos sólidos ao contato. Então ela acontece ao contato entre dois corpos sólidos só. E a gente vai ver que, independente do mecanismo de transferência, todos eles agem pelo grau de atividade das moléculas. Então, quando a velocidade das moléculas está muito alta, elas se colidem demais, tem várias colisões. E essas colisões formam atrito, e esse atrito forma energia térmica, esquentando o corpo. Então, independente do mecanismo de transferência de calor, todos aumenta a temperatura por isso, Sempre quando um corpo está quente é porque o grau de agitação da molécula está muito alto. Então aqui vamos ver a convecção. Ela é transmitida por substâncias líquidas ou gasosas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio, formando o que a gente chama de corrente de convecção. Já a radiação é por transferência de calor, que acontece por meio de ondas eletromagnéticas, aumentando partículas elétricas no objeto que está recebendo, e também aumentando a energia cinética, assim como todas as outras. Então, um exemplo de radiação seria o fogo, o micro-ondas, o sol também. Então, para mecanismos combinados, assim como o próprio nome já diz, são mais de um mecanismo junto em um sistema só. Só que o que a gente precisa entender é que em uma face só de um objeto, por exemplo, uma chapa, nessa face não pode ocorrer mais de 3, então só podem ocorrer 2 no máximo. Mas em um sistema inteiro, aí sim podem ocorrer vários tipos, assim como naquela panela lá estava ocorrendo 3. Mas em uma fase só não tem como ocorrer 3 tipos de mecanismos. E normalmente, para exemplos práticos assim do dia a dia, a gente supõe não, considera que a transferência só a transferência predominante. Então, por exemplo, uma barra de ferro que está assim no tempo. Então, o Sol, por radiação, vai aquecer essa barra. Então, a gente considera só a radiação, mas essa barra está transferindo energia para o solo por condução. Mas isso a gente desconsidera para fazer o cálculo. Então, fica subentendido que haverá um pequeno erro, porque a gente não está considerando a condução, enfim. Então, aqui tem o mesmo exemplo da panela, só que aqui a gente tem a fórmula de calcular o calor de cada uma, tanto da radiação pela parte do fogo, que o fogo está irradiando, e está aumentando o grau de agitação da molécula do alumínio, do ferro da panela, e está esquentando, e esse calor por condução passa para o cabo, então o cabo está frio e a panela está quente, aí por equilíbrio térmico ele vai esquentar o cabo, e a convecção está acontecendo porque há dois estados diferentes ali do fluido, Então, vamos supondo que seja água ali, tem a líquida e está evaporando, e por isso acontece a convecção aqui. Agora a gente vai ver um outro exemplo de mecanismos combinados, e esse aqui ele é bem clássico,
Aqui é uma térmica de café, por exemplo, né? E aqui vocês podem ver que tem várias faces, né? E cada face vai ajudar a manter esse café quente por mais tempo. Essa primeira face aqui que está em contato com o café, aqui ele colocou nesse exemplo como se fosse plástico, né? Mas se fosse de alumínio, por exemplo, o alumínio refletiria e a radiação que passa por essa face aqui seria menor, né? A quantidade de calor que atravessaria essa face seria menor e manteria o café quente por mais tempo também. Então esse seria um jeito de otimizar esse sistema, né? Passando por essa face aqui a gente vai ter o ar, que é um fluido que é um isolante também, né? O ar é um isolante térmico que ajuda o café a se manter mais quente. Aqui a gente tem outra capa plástica que também vai ajudar a manter o café quente. Então aqui vocês podem ver que tem vários tem vários tipos de mecanismo acontecendo ao mesmo tempo, né? Vários tipos de transferência de calor acontecendo simultaneamente. Então cada face dessa aqui vai ajudar o café a se manter quente, mas o que acaba fazendo ele esfriar uma hora seria o sistema externo, o ar que bate aqui, que está frio, vai acabar esfriando o café, né? Apesar de todas essas fases tentando manter o café quente, aqui a gente pode ver aqui no final que a convecção natural da capa plástica para o ar ambiente vai acabar acontecendo e a radiação entre a superfície externa da capa até as vizinhanças também vai acabar acontecendo e tudo é equilíbrio térmico. Então, uma hora a térmica vai ter que ficar na mesma temperatura que o ar ambiente. Então, isso aqui seria um mecanismo combinado que é bem comum no nosso dia a dia e a gente tenta deixar ele o mais eficiente possível para tentar manter o líquido ali, o fluido dentro a mesma temperatura por mais tempo, né? E assim como tantos outros, mas no final das contas o que seria então um mecanismo combinado seria um sistema com vários tipos de mecanismos, várias transferências de calor ocorrendo simultaneamente. Então, pela minha parte seria isso. Muito obrigado. Eu me chamo Augusto Lickman Duarte e eu irei apresentar sobre o sistema de unidades para a transferência de calor. As unidades são meios de expressar numericamente as dimensões, e existem 4 dimensões fundamentais. São elas o tempo, o comprimento, a massa e a temperatura. O sistema internacional, o sistema métrico e o sistema inglês são os mais utilizados no mundo. A tabela 1 apresenta as unidades fundamentais nestes sistemas. Para o tempo é utilizada a mesma unidade nos 3 sistemas. E para o comprimento, o metro é utilizado no sistema internacional e no sistema métrico. O sistema inglês utiliza o pé. Para a massa, o sistema internacional e o sistema métrico também utilizam a mesma unidade de medida, que é a grama, e os seus derivados, quilograma, miligrama e assim por diante. O sistema inglês usa a libra. Para a temperatura, o sistema internacional adota o Kelvin, o inglês o Fahrenheit e o métrico o Celsius. As unidades derivadas são obtidas por meio de definições relacionadas a leis ou fenômenos físicos. A força é igual ao produto da massa por aceleração. Então, 1 newton é a força que acelera a massa de 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado. A pressão é a força aplicada por unidade de área. Então, 1 pascal é a pressão resultante quando uma força de 1 newton é aplicada em uma área de 1 metro quadrado. O trabalho, a energia, é o produto da força pela distância. Então, 1 joule é a energia despendida por uma força de 1 newton em 1 metro. E a potência é o trabalho na unidade de tempo. O trabalho pela unidade de tempo.
Então, 1 watt é a potência dissipada por uma força de 1 joule em 1 segundo. 1 watt também é representado por joule por segundo. E na tabela 2 estão essas unidades derivadas mais importantes para a transferência de calor. O sistema internacional adota o Newton para a força, o sistema inglês a libra-força e o sistema métrico adota o quilograma-força. Já para a pressão, o sistema internacional adota o Pascal, o sistema inglês adota a libra-força por polegada quadrada e o sistema métrico o quilograma-força por centímetro quadrado ou por metro quadrado. A energia, o sistema internacional adota o joule, o sistema inglês adota a libra por pé, que também é conhecida por BTU, e o sistema métrico adota o quilograma por metro, que é a caloria. A potência no sistema internacional é o watt, para o sistema inglês é o BTU por hora e para o sistema métrico a quilocaloria por hora. As unidades mais utilizadas para energia é a caloria, o BTU e o joule. A caloria foi estabelecida por Joseph Black. Ele estabeleceu o processo de medida de calor. E ele utilizou para estabelecer essa medida, ele observou que a energia requerida na forma de calor para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau, ele estabeleceu que isso seria a caloria. E o BTU é a energia requerida na forma de calor para elevar a temperatura de 1 libra de água em 1 grau. O joule é a energia despendida por uma força de 1 newton em 1 metro. O joule é newton-metro. E as unidades mais utilizadas para calor transferido, que são o fluxo de calor transferido, que é uma potência, representado pelo símbolo Q, é o watt, o BTU por hora, a quilocaloria por hora. E a quantidade de calor transferido, que é uma energia, é utilizada as unidades de joule, BTU e quilocaloria. A seguir estão as relações de conversão de unidades. A conversão de 1 joule para BTU e 1 joule para quilocaloria. E 1 caloria é igual a 4,18 joules. O joule foi obtido através da caloria. 1 watt para BTU por hora, 1 watt para quilocalorias por hora, 1 watt para cavalos-vapor, cavalos de potência, e 1 watt para horsepower, a medida no sistema inglês. Aqui estão as conversões dessas unidades. Olá, meu nome é Henri Marti e hoje eu vou falar sobre a Lei de Fourier. A Lei de Fourier foi estabelecida em 1811 pelo matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph, mas ele era mais conhecido como Barão de Fourier, por isso o nome Lei de Fourier. Tem uma curiosidade é que esse homem ele teve aula com Laplace, Carnot e Monge, que são nomes muito conhecidos aqui por nós, né? E também se envolveu na Revolução Francesa e nas conquistas de Napoleão, ou seja, o cara era importante em tudo. E, bom, agora tratando da Lei de Fourier, ela serve para quê? Ela serve para descrever como é que ocorre a transmissão de calor por condução, apenas por condução, né? E ela é uma lei empírica, ou seja, ele fez diversos testes, pegou muitos dados e juntou tudo, descobriu a fórmula que virou a Lei de Fourier. Então, como é que a gente pode entender melhor ela? Primeiro eu vou exemplificar de uma forma mais clara, né? Vamos considerar aqui uma fonte de calor, que pode ser essa vela aí, e também uma barra. Essa barra pode ser de qualquer material, você que sabe, né? E nessa consideração, essa barra ela não pede calor para o ambiente, né? Ou seja, o calor só é transferido do começo
até o fim da barra. Não tem mais nada aí no meio. E é nessas condições que a lei de Fourier funciona. A lei de Fourier, de uma forma mais direta, diz assim: a quantidade de calor transferida por condução na unidade de tempo em um material é igual ao produto das seguintes quantidades. E aí temos a fórmula aí, né? Q igual a menos K vezes A vezes dt sobre dx, né? O que será cada um desses elementos, né? Q vai ser o fluxo de calor por condução, que é medido em quilocalorias por hora no sistema métrico. K vai ser a condutividade térmica do material, medido em watts dividido por metros vezes Kelvin. A vai ser a área, né? Vai ser a área de uma seção perpendicular à direção que ocorre o fluxo de calor, né? E dt sobre dx é o gradiente da temperatura na seção, né? Ou simplesmente a variação da temperatura com a distância, né? Na direção do fluxo de calor, é claro. Essa lei ela possui um sinal negativo, né? Porque o fluxo de calor ele sempre vai do ponto de temperatura mais alta até o ponto de temperatura mais baixa, né? E geralmente quando a gente faz uma variação de alguma coisa na física, né, geralmente a gente pega o final menos o inicial, né? E no caso, no que a gente está fazendo aí, a gente sempre vai acabar começando com a temperatura mais fria menos a temperatura mais quente e vai dar sempre um valor negativo, porque a gente segue essa lógica do final menos inicial e o inicial acaba sendo mais quente e o final acaba sendo mais frio. Por isso que a gente põe um menos ali. Se a gente for fazer essa variação de temperatura aí, né, e der positivo, isso quer dizer que o calor está indo no sentido contrário que a gente está considerando, né? Então, por isso que existe aquele sinal negativo ali. Outra coisa interessante sobre o valor de K é que quanto maior o valor de K, mais condutor térmico é o material que está sendo experimentado, observado, né? E quanto menor o valor de K, mais isolante térmico o material tende a ser, né? A gente pode até deduzir isso pela fórmula, porque tratando-se de uma fração, no caso, né? K está no denominador e não no numerador. Então, sempre quanto maior o número de K, mais condutor vai ser o material. Uma outra coisa sobre o K, né, que acontece é que o K ele varia com a temperatura, né? Ele não é necessariamente constante. E isso, por exemplo, ele varia muito em alguns casos e pouco em alguns casos, né? Por exemplo, no caso do alumínio e do cobre, K varia pouco com a temperatura, né? Mas já com alguns outros aços ele varia bastante, né? Então, à medida que vai passando a temperatura, o K também vai mudando, o que pode ser um problema, né? Então, como solução para engenharia, a gente sempre pega um valor de K médio em um determinado intervalo de temperatura. Uma outra informação muito importante é que o fluxo de calor, né, aquele Qzinho da nossa fórmula, ele também é dado pela quantidade de calor dividida pelo tempo em segundos, ou seja, né, Q dividido por T. Isso explica por que a medida, né, de Q é dada em quilocalorias por hora, né? Eu estava estranhando por que tinha uma hora se não tinha nenhum tempo ali na equação. Agora tem, e agora está tudo explicado, né? Inclusive isso deixa facílimo da gente transformar isso em watts, né? Medida de potência, é só transformar quilocaloria em joule. E aí fica muito fácil para a gente calcular quanto de energia é dispersa, por exemplo, pela resistência em forma de calor. Então vamos resolver aqui um exercício rapidão aqui, né? O exercício aqui ele diz assim: uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus e encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus. Por uma janela retangular de vidro de 8 mm de espessura, 1 metro de altura e 1,5 metros de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80 watts por metros vezes Kelvin, o total de calorias transmitida pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente
Então, vamos à nossa resolução aqui, né? Nós temos aqui a nossa fórmula do fluxo de calor e uma curiosidade nela, né? Que se você quiser eliminar o sinal negativo dela, basta você inverter a ordem, né, da variação de temperatura, como eu expliquei agora há pouco ali, né? É só você fazer a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria que vai dar um valor positivo, né? Então, para a resolução dessa questão, a gente já faz aqui a nossa substituição direta dos dados, não tem muita complicação não. Então, substituindo todos os valores aqui diretamente, nós chegamos ao resultado de 1500 joules por segundo, né? Mas esse é o nosso resultado do fluxo, né? Ele não nos dá a quantidade de calor, né? Ele dá só o fluxo de calor, né? Repare que por enquanto está em joule por segundo, justamente porque o nosso K ele é dado em watts, né? E watts é joule por segundo. E por isso que ficou com essa medida, né? Então, o nosso próximo passo é lembrar que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Dessa forma, a gente pega aqui o nosso resultado, 1500 é igual a Q dividido por 60 vezes 4,2, né? 60 vezes 4,2 para transformar minutos em segundos. E aí, chegamos a um resultado de 378 mil joules. Agora falta só a gente converter joule para caloria, né? Vamos considerar aqui que uma caloria vale 4,2 joules. Então a gente divide aí, ficamos com 90 quilocalorias e conseguimos chegar ao resultado final aqui com a nossa lei de Fourier. Olá pessoal, bom dia. A gente vai fazer mais uma experiência hoje para mostrar o processo de condução de calor. É um dos processos de transferência que nós vamos ver de acordo com a apostila. Para fazer essa experiência nós precisamos de alguns materiais. Por exemplo, uma espátula e uma lâmina de alumínio com 3 pregos igualmente espaçados. Esses pregos estão colados nessa lâmina de alumínio com a própria parafina dessas 2 velas que nós vamos utilizar. Então essas 2 velas servem para aquecer a lâmina de alumínio e nós vamos ver o resultado que vai acontecer. Esse potinho virado de cabeça para baixo é só para dar um apoio melhor, para que a gente não mexa durante a experiência. E a placa de Petri, que está embaixo das 2 velas, é para que nós possamos fazer a experiência e ajustar a distância dessa lâmina de alumínio. Então a gente vai colocar essas velas acesas para ter uma potência maior de calor aqui embaixo e vai aguardar o que vai acontecer. Então a gente põe aqui embaixo e a gente vai aguardar o processo de transmissão de calor. O que vai acontecer? Vai cair o primeiro prego, depois vai cair o segundo e bem depois vai cair o terceiro. Então já derreteu a parafina, caiu o primeiro, a gente não mexe mais na posição das velas. Repare que a lâmina está quase entortando. E depois de um tempo vai cair o segundo prego. Demora um pouco mais. O terceiro prego vai demorar muito para cair. Porque o calor vai ser conduzido, ou seja, as moléculas que estão vibrando aqui, elas vão passando essa vibração uma por uma até chegar no último prego. Por que demora tanto? Porque nós estamos em um ambiente aberto e existe perda de calor para o próprio ambiente. Então vai demorar bastante até chegar no último prego. Opa, olha lá, caiu finalmente. Só para relembrar o que aconteceu aqui então, para relembrar o processo de condução de calor, cada molécula que está na lâmina de alumínio vai vibrando uma sucessivamente a outra, uma depois da outra, e essa vibração nós já vimos que nós damos o nome de temperatura. Então essa temperatura vai aquecendo cada vez mais as partes mais internas da lâmina até que chega no terceiro prego. Após atingir o terceiro prego, a parafina que estava segurando ali começa a derreter e o prego finalmente cai. Então está aí explicado o processo de condução de calor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Espero que você tenha aprendido bastante e vamos ao próximo assunto.
Olá pessoal, eu sou o Guilherme e nós vamos falar um pouquinho sobre condução de calor em uma parede plana. Bom, para falar sobre uma parede plana, nós vamos tomar uma parede plana com um diferencial de temperatura ΔT. Aqui nós temos um corte, tá? Uma seção de uma parede, como se fosse um bloco, onde é isso, tá? Onde nós temos de um lado uma fonte de calor e do outro lado um sorvedouro de calor. O lado esquerdo com a temperatura T1, o lado direito com a temperatura T2. Tomando por base que, neste caso, nós estamos demonstrando aqui, nós estamos trabalhando que o lado esquerdo possui uma temperatura maior, ou seja, o lado que vai receber o calor de uma fonte externa, e aqui deste lado nós temos o lado que vai dissipar, vai absorver, o sorvedor, no caso, este calor que vai estar atravessando essa parede. Bom, nós temos também aqui embaixo a espessura dessa parede, que é, aqui nós vamos chamar de L. Nós temos também a área dessa parede, tá? Vamos tomar essas dimensões. E dentro dessa parede, nós temos o coeficiente K, que é o coeficiente térmico dessa parede, capacidade de transferência de calor dessa parede, do material, desculpa. Bom, de Fourier, nós vamos ter que a função Q ponto é igual a menos o coeficiente K do material, vezes a área, que multiplica a derivada da temperatura com relação ao espaço, no caso aqui a espessura, tá? E aqui nós temos uma equação diferencial, a equação essa que vai reger a função transferência de calor em uma parede plana. Para resolver essa equação diferencial, nós vamos utilizar o método da separação de variáveis, ou seja, nós vamos separar Q ponto junto com dx e vamos igualar tudo isso a menos K, que é o coeficiente, vezes A, que é a área, vezes o ΔT. Para resolver através do método da separação de variáveis, nós vamos estar integrando. Então, quando nós integrarmos dos dois lados dessa equação, nós vamos ter a integral de 0 a L da função Q ponto, que multiplica a derivada em x. Isso tudo é igual à integral de T1 até T2 de menos K vezes A vezes dt. Lembrando que nesse caso o K e o A são constantes, então eles saem para fora da integral. Nós vamos ficar dessa forma aqui, como Q ponto vezes L, que é igual a menos K, que multiplica a área de T2 menos T1, ou seja, aqui é a variação de temperatura. Tomando uma simplificação ainda maior, nós vamos ter aqui o coeficiente K multiplicando a área sobre a espessura vezes ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura de T1 menos T2. Nós estamos utilizando aqui T1 menos T2 devido ao fato que lá da equação de Fourier nós vamos ter aqui o menos do coeficiente e o menos de T1. Quando realiza essa multiplicação, vai passar a inverter a ordem destes termos, ou seja, para poder manter a igualdade da equação inicial. Bom, para compreender tudo isso, nós vamos fazer um exemplo. E neste exemplo ele pede para nós avaliar quais parâmetros são necessários para reduzir as perdas térmicas em um forno. Ou seja, nós vamos tomar aqui que nós temos um forno, onde ele é fechado, onde em volta dele nós temos paredes, e nós queremos que o objetivo é reduzir as perdas térmicas para o ambiente em um forno. Vamos setar aqui de um forno qualquer, um forno comercial pode ser. Bom, vamos partir da equação que nós encontramos, que vai reger todo este comportamento. Bom, para estar otimizando essa equação, para estar otimizando esse forno, na verdade, a maneira mais simples que nós teríamos seria de reduzir ΔT. Ou seja, reduzindo ΔT, nós estaremos utilizando aqui ao nosso favor a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica vai falar que dois corpos, sendo o corpo A com uma temperatura maior e um corpo B com uma temperatura menor, quando colocados no mesmo sistema, no mesmo ambiente, próximos ou
inserir, por exemplo, dois líquidos, um dentro do outro, tendo eles temperaturas diferentes, a lei zero da termodinâmica vai garantir para nós que esses corpos vão, o corpo A, que é o mais quente, vai transferir calor para o corpo B, ou seja, até encontrar um equilíbrio. Só que se nós fizermos isso em um forno, ou seja, se a gente alterar a temperatura, a variação interna do forno com a temperatura externa do ambiente onde esse forno se encontra, nós estaremos mudando as condições de operação. Nós temos um forno, o objetivo é aquecer, então não faz sentido a gente diminuir essa variação de temperatura, até a ponto de igualar onde nós não teremos perdas. Então nós temos a opção também de reduzir a área, ou seja, mudando as condições físicas do material, do forno. Só que aí nós teríamos um problema, porque se esse forno for projetado para uma indústria, por exemplo, é porque ele necessita daquele tamanho para estar esquentando ou processando peças ou materiais nos quais necessita de aquecimento. E quando nós mudamos a área, nós estaríamos alterando então o tamanho desse forno, que também não é interessante, porque pode ser com que nós não consigamos trabalhar com todo tipo de material, não atingindo assim a necessidade da empresa ou de quem é possuidor desse forno. Nós temos também a opção de aumentar o L, que é a espessura, e aí já passa a ser um pouco mais interessante, tá? Porque aí nós vamos, conforme a gente aumenta o L, o nosso valor de K também vai aumentando, ou seja, quanto maior o L, quanto o coeficiente do material multiplicado pela espessura vai sendo aumentado à medida que a gente aumenta essa espessura. E também nós temos a função de reduzir o K, ou seja, trocar o material da parede. E aí se torna bem interessante, porque da maneira na qual a gente passa a reduzir o valor de K, a gente passa a diminuir a troca entre um lado e o outro. Então, a melhor opção nesse caso seria instalar um isolante, onde nós contemplaríamos as duas últimas opções, que é diminuir o valor de K e aumentar o valor de L. Diminuindo o valor de K, nós vamos colocar entre a parede do forno um material que seja termoisolante, ou seja, que tenha um valor de K bem baixo, que não vai permitir que essa transferência entre a temperatura T1 lá da primeira imagem que nós trabalhamos para a temperatura T2 seja feita de maneira tão natural e tão rápida. E nós também estaremos aumentando o L, ou seja, nós vamos estar trabalhando nessa equação que tem um quociente de maneira muito produtiva. Quando nós aproximarmos esse valor de zero e nós aumentarmos isso, nós vamos tender essa equação para o seu valor ótimo. Então, nesse caso, nesse exemplo, a melhor opção é diminuir o valor de K e aumentar o valor de L. Fazendo isso, nós vamos ter a condição de que o forno vai trabalhar em uma condição melhor e nós vamos estar otimizando esse processo, de maneira a aproveitar de como está sendo usada, de como nos foi apresentada a lei, a equação que rege a troca de calor em uma parede plana ao nosso favor. Beleza? Valeu! Eu sou Gustavo Belenato e eu vou explicar um pouco sobre a analogia entre resistência térmica e resistência elétrica. Existe uma analogia entre a difusão do calor e a carga elétrica. E no nosso ramo da engenharia, a gente usa muito um termo chamado resistência térmica. A resistência térmica, ela age contra a condução de calor. E é muito utilizada para calcular a transferência de calor através de materiais. E a resistência térmica é o inverso da condutância térmica. Assim como uma resistência elétrica está associada com a condução da eletricidade, uma resistência térmica está associada à condução de calor, certo? Assim, a gente sabendo que existe uma analogia entre a resistência térmica e a resistência elétrica, a gente pode criar uma ideia de que as fórmulas até podem ser parecidas. E a resistência térmica ela é uma medição de uma diferença de temperatura na qual um objeto ou material resiste ao fluxo de calor, assim como uma resistência elétrica. Melhor explicando, uma resistência elétrica ela atua dificultando a passagem de uma corrente. No caso, a resistência térmica atua da mesma forma, impedindo que o calor se manifeste entre uma parede, por exemplo, agindo como um isolante. Então, a gente tem calor do lado de fora
o isolante entre a parede e a sala que a gente quer que não esteja tão quente. Então, acontece o seguinte, o isolante ele não permite que esse calor externo entre na sala. A resistência térmica ela pode ser expressada por essa fórmula que é definida assim. O RT, que nesse caso está sugerindo a resistência total, igual a espessura da parede sobre a constante de condutividade de calor do material que é utilizado na parede, multiplicado pela área total da parede. Tendo isso em mente, nós temos conceitos de resistência térmica. Aqui, nesse caso, a gente está aplicando para paredes planas. O conceito de resistência térmica ele é utilizado numa variedade muito grande. Aqui a gente tem a resistência térmica absoluta, que ela possui as unidades de Kelvin por watts. Ela tem a característica de trocador de calor definido. Ela só precisa ter uma diferença de temperatura para que o calor seja transferido. E aqui nós temos a resistência térmica específica, sendo como R lambda. Ela possui as unidades de Kelvin Kelvin vezes metro por watts, e ela consiste em ser uma resistência térmica específica, como sendo uma constante de algum material. Aqui nós temos o R valor. Ele consiste em ser o fator de isolamento térmico. Ele nada mais é do que uma medida de resistência térmica, e quanto maior seu valor, maior a eficácia do isolamento do material. Ela possui as unidades de metro quadrado vezes Kelvin por watts no sistema internacional, né? E ela é uma resistência térmica de área unitária de um material, onde a sua resistência apenas depende do tipo de isolamento, da espessura e a densidade do material que você está utilizando. Aqui nós temos a analogia entre as fórmulas de fluxo de calor e de corrente elétrica. A equação do fluxo do calor ela é totalmente análoga à fórmula do fluxo de corrente. Aqui a gente pode observar que o fluxo de calor ele é igual a menos a constante vezes a área, multiplicando a temperatura final menos a temperatura inicial, dividido pela espessura da parede, no caso. Aqui eu estou usando a parede como exemplo. E disso daqui, de acordo com a equação de Fourier, a gente pode reduzir a equação para esse termo aqui, que nada mais é que a equivalência entre a corrente elétrica. Que aqui nós temos a tensão final menos a inicial, dividido pela resistência, ou do fio condutor, ou de uma resistência qualquer. E aqui, melhor dizendo, a taxa de transferência de calor através de uma camada corresponde à corrente elétrica. A resistência térmica corresponde à resistência elétrica e a diferença de temperatura corresponde à diferença de tensão na camada. A diferença de temperatura é a função potencial do fluxo de calor, fazendo com que a equação de Fourier seja escrita da mesma maneira que a lei de Ohm, como eu havia dito anteriormente. Como foi dito anteriormente, as equações de fluxo de calor elas são análogas às equações de fluxo de corrente. Então, por que não desenhar um circuito elétrico representando a passagem de calor de uma parede? A gente pode notar que aqui temos as paredes, né, sendo representadas. E aqui, analogamente, elas são representadas como sendo resistências elétricas, né, que aqui é um desenho elétrico. Como já foi dito, nós temos a analogia entre as duas. Então aqui nós temos uma queda de tensão nesse resistor, temos uma nessa daqui, temos uma nessa, temos uma nessa, temos uma nessa e uma nessa. Como é representado? Nós podemos fazer uma somatória de todas as resistências para fazer um equivalente de uma resistência total, correto? Então nós temos que um circuito ele fornece uma ferramenta muito útil para conceituar e quantificar problemas de transferência de calor. E a transferência de calor através de uma parede composta ela pode ser calculada a partir de todas as resistências que aqui foram ditas. E a taxa de transferência constante de calor entre duas superfícies é igual à diferença de temperatura dividida pela resistência térmica total. E nessa parte desse estudo a gente pode ver
que em todo tipo de aplicação térmica para calcular a passagem de calor por alguma superfície, não necessariamente apenas parede, mas qualquer tipo de material, nós podemos associar diretamente à corrente elétrica, por conta que nós sempre vamos ter uma diferença de potencial entre duas partes. Então, sempre que a gente quiser representar alguma coisa, nós podemos utilizar os desenhos elétricos para facilitar até o desenho e o entendimento. Muito obrigado. Até a próxima.